Boa noite, que todos sejam bem-vindos ao Evangelho da Casa de Francisco. Boa noite, Tiago, Roberta. Vocês estão me escutando direitinho? Boa noite. Tiago, dá para me ouvir bem? Dá um joinha aí, quem está me escutando. Ah, ótimo. Obrigada, Tiago. Pois hoje nós vamos estudar um pouquinho, né? Falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. Eu me chamo Mila, sou uma das trabalhadoras voluntárias da Casa de Francisco. Obrigada, Elmo. E nós hoje vamos falar do capítulo 16, cujo tema é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Aí vamos comentar o item 14, desprendimentos do bem terreno. Então eu vou ler um pouquinho para que a gente possa entender, né? Logo lá no início, a gente fala, quando fala da salvação dos ricos, no item 1, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Esse Mamon aqui a gente pode interpretar como um apego, né, aos bens materiais, deixando ele acima das leis divinas, né, das leis morais, do que Jesus veio nos ensinar. Então, lá no item 14, quando fala dos desprendimentos terrenos, ele fala da seguinte forma: olha só, eu venho, aqui é o espírito de nome de Lacordaire, em Constantina, 1863. Ele fala o seguinte: eu venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a andar corajosos no caminho da melhoria onde entrastes. Somos devedores uns dos outros. Não é senão por uma união sincera e fraterna entre espíritos e encarnados que a regeneração é possível. Então, a união dos espíritos, né, desencarnados e dos encarnados, né, a nossa união aqui na Terra é que ela será possível, né, a nossa regeneração será possível através dessa união. Então, vosso amor pelos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao avanço moral e espiritual. Por esse apego à posse, enfraqueceis vossas faculdades amorosas, dedicando-as todas as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mistura. Quando vossos cofres estão cheios, não há um vazio em vossos corações? No fundo dessas cestas de flores, não há sempre uma serpente escondida? Compreendo que o homem, que por um trabalho constante e honrado ganhou a fortuna, prove uma satisfação bem justa, afinal, mas dessa satisfação muito natural, e que Deus aprova. Há um apego que absorve qualquer outro sentimento e paralisa os impulsos do coração. Há grande distância, tão grande quanto a avareza sórdida, a prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus coloca a caridade, santa e salutar, virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem sentir rebaixado.
Então, aqui fala, a riqueza é o mal para a humanidade? A riqueza é o mal para o homem? Não, a riqueza não é mal, não faz mal a ninguém. Ela é natural, quando é natural que a gente a conquiste através do nosso suor, do trabalho sincero, honesto, né? E a gente consiga adquirir posses. O que é equivocado, né, segundo aqui a visão dos espíritos, da visão da doutrina espírita, é o apego excessivo à matéria, de muitos acúmulos de posses, e nele a gente não distribuir, né, não dividir com aqueles que necessitam. O nosso supérfluo, ele preenche muito a mesa daqueles que não têm nada. E a riqueza, ela é necessária para que a riqueza ela dá emprego, né? O emprego, ele faz o que? Ele edifica o homem, né? A gente precisa trabalhar para que a gente ganhe o nosso pão de cada dia e a gente possa se manter aqui na Terra. Ainda vivemos nesse mundo de provas e expiações, um mundo material. Mas a gente não pode se apegar a tal maneira de colocar a nossa felicidade como condição ao consumo materialista, como condição aos apegos às coisas materiais. Quando a gente parte, a gente não leva nada do nosso corpo físico, nem nada material. A gente leva as nossas virtudes, a gente leva o que a gente fez de bom e de ruim. Nesse momento de pandemia, né, que a gente passou, ainda passa, né, de repente perdemos muitos entes queridos, muitos amigos, pessoas queridas, né, e a gente aprende com isso, né, a gente faz tantos planos, mas a gente primeiro tem que pensar no plano divino, que é o plano de Deus que é para nós. De um dia para a noite, partiram tantos, deixando aqui seus familiares, né, os seus sonhos, os seus projetos de vidas reencarnatórias aqui. E não levaram nada de material, a não ser o que de bom fizeram pelo outro. Então, cada um de nós temos uma riqueza, que se não for a riqueza material, mas temos o que? A riqueza intelectual, né? Nós temos a cultura, nós temos algo de bom para doar ao outro. Nós temos uma palavra amiga, nós temos um conselho, nós temos um ouvido que pode escutar, olhos para enxergar, né? Algo de bom para doar para quem está precisando. Nesse momento também que nós vivemos hoje, tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas realmente passando fome e necessidade. E a gente vê famílias que não são aquelas que realmente que estão nas ruas porque são usuários de drogas ou porque não quer levar uma vida mais honesta, né? A gente vê pessoas, famílias honestas, trabalhadoras, mas que ficaram desempregados, que não tiveram outra alternativa a não ser irem para as ruas. E lá passam a necessidade, né? Não só do pão material, mas uma necessidade de que eles pedem tanto água para beber. Estão com sede, né? E a gente tirar algo de nós, água que tem na nossa casa, encher uma garrafinha e doar. Não é tão simples, cada um tem isso na sua casa. E quando às vezes está com um olhar só fixo na matéria, no dia do amanhã, porque eu tenho que guardar posses, porque eu tenho que guardar isso ou aquilo,
a gente muitas vezes deixa de olhar, de ter um olhar de compaixão para com essas pessoas. E que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Na próxima reencarnação, como a gente vai vir. Há pouco antes de vir fazer esse comentário do Evangelho, eu passei em uma farmácia e lá tinha uma família com várias crianças. E aí uma pessoa chegou e comentou: olha aí, essas pessoas aí pedindo, não sabe fazer outra coisa a não ser ficar pedindo, colocando as crianças para pedirem. Tudo bem, usar de uma criança para fragilizar o outro, né? Isso não é legal. Mas julgar também não é bom, porque o que levou aquela família ali realmente estar pedindo? E aí eu virei para essa pessoa e disse: agradeça a Deus por você não estar na condição dessa família de hoje. Hoje você tem tantas coisas supérfluas que nem precisa. Mas agradeça a Deus por você ter um emprego, por você ter dinheiro, de poder vir aqui na farmácia, de comprar algo que essas famílias não têm, mesmo sendo crianças estando pedindo. Não dê dinheiro, mas dê roupa, dê comida, dê um pão, dê uma sopa, alimente aquela família. E é o mínimo que a gente pode fazer. E esse evangelho aqui, mais lá na frente, eu vendo aqui uma passagem muito legal, que eu achei, me chamou muita atenção, quando o Espírito nos chama a atenção. Ele fala: Deus é um amigo celeste, que lhe emprestou a riqueza. Ele não pede para si senão amor e reconhecimento. Eles emprestam para o seu filho a riqueza, mas ele não pede senão em troca o amor e o reconhecimento. Reconhecimento daquilo que Jesus e Deus nos deu, e o amor, porque através do amor a gente é caridoso, a gente olha o outro com compaixão. Mas ele exige que, por sua vez, o rico dê aos pobres, que são seus filhos, do mesmo modo que ele, que o rico. Então, todos são filhos de Deus. Para ele não há distinção. Porém, há as provas, né, que Deus nos dá para que a gente possa exercer da melhor forma possível. Então, a gente vê, e eu tenho percebido, né, real mesmo isso, do prazer exagerado do consumo da matéria, das festas. Não que a festa seja errada, não é isso. Mas é só viver isso através do consumo do álcool, das drogas, das festas mundanas. E só isso, como só isso fizesse sentido. Então, quando chega a prova de perder a matéria, né, a riqueza, às vezes não é nem perder a riqueza total, mas apenas uma parte delas, muitos entram em desespero, chegam a sucumbir, chegam a cometer um grande erro contra a própria vida, e aí a gente vê essa desesperança nos olhos, na vida das pessoas, por apenas servir a mamon, que é a matéria em si, esquecendo das coisas divinas e celestiais, né? E mais na frente ainda nós temos aqui a seguinte reflexão: o homem que o bem que Deus vos confiou, provoca em vossos corações uma cobiça ardente e louca. O dinheiro é bom, a riqueza é boa, mas também
é uma cobiça ardente e louca. Refletiste quando vos prendeis exageradamente a uma fortuna perecível e passageira como vós. Então ela não fica, ela é passageira, assim como nós aqui na terra somos. Que chegará um dia em que deveis prestar as contas daquilo que veio dele. Olha só essa reflexão. Esqueceis que, pela riqueza, vos revestistes de condição sagrada do ministro da caridade, ou seja, pela riqueza, a riqueza que Deus nos dá para sermos o ministro da caridade, para com ela a gente saber administrar a riqueza e fazer a caridade para quem tanto precisa aqui na terra. Para ser dela distribuidores inteligentes. Que sois, pois, quando usais para o vosso proveito único aquilo que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que consequências advêm desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sobre o qual vós vos escondeis e vos força a prestar contas ao mesmo amigo que vos obsequiou e que nesse momento se reveste para vós uma roupagem de juízo. Então, a gente precisa fazer essa reflexão do que é que nós estamos fazendo, né? Eu me coloco em primeira pessoa, né? Em relação a essa reflexão, né? Que eu estou fazendo com os bens que Deus me deu. Os bens materiais, os bens intelectuais, né? Eu sempre achei que aqui na Terra, vir aqui na Terra, é tão natural de que a gente sempre deve fazer algo por alguém. E ficar de braços cruzados, a mim, por exemplo, me incomoda profundamente de não poder fazer algo por alguém. Às vezes eu não tenho material, ou não se tem, né, o material, mas se pode fazer algo por alguém. Nós temos amigos que unidos, juntos, podemos fazer algo por alguém, uma ação social. Poxa, eu não tenho dinheiro para comprar uma feira, uma cesta básica e dar ao outro. Mas eu tenho amigos que se eu pedir um pouquinho ali, um pouquinho aqui, eu vou juntar essa cesta e vou doar. Então, uma grande amiga aqui em Petrolina, que ela é um grande exemplo para mim. Muito pouco ela se tem material, mas a casa dela tem um quartinho cheio de doações que não param de chegar. Pelo ciclo de amizade que ela construiu através da doutrina espírita, e os amigos chegam e lá já sabem que é um local onde podemos deixar doações e que ali ela vai saber distribuir igualmente para quem precisa e honestamente. E juntamos, né, junto a ela, um determinado dia marcado, e a equipe, o grupo, vai às ruas, vai a um determinado local de necessitados e lá distribui. A distribuição também, ela tem que ser feita, é bom, né, que seja feita de maneira amável, simples, humilde, para que a gente não venha humilhar, né, o outro, porque não é fácil. O outro vai estar na necessidade e também receber, saber receber.
A gente se colocar no lugar do outro. E se fosse eu que estivesse ali recebendo, eu queria receber, né? Com amorosidade, com alegria, né? Sem o outro se desfazer da minha condição atual. Então, que a gente, quando também for doar ao outro, doe sabendo que no dia de amanhã a gente possa, né, passar por aquela prova. A gente não sabe como é que vai ser a nossa próxima reencarnação. Pois bem, meus irmãos, já passou o nosso horário e nós vamos terminando aqui essa reflexão que possa ser tocada no corações de muitos, que possamos fazer uma corrente de bem, né, ajudando, principalmente nesse momento tão difícil, que a gente vê tantos irmãos nossos passando por tantas dificuldades, né, dificuldades materiais, emocionais, espirituais. Vamos ser caridosos, vamos ser indulgentes, vamos praticar a caridade, vamos praticar o Evangelho de Jesus. Esse é o pedido da espiritualidade, de Deus e Jesus para conosco, que a palavra de Jesus não se perca, que ela seja cada vez plantada no coração de cada um. Uma semana maravilhosa, cheia de muitas bênçãos para todos. Paz e bens, e um beijo no coração de cada um. Uma boa noite, meus amigos.